O tema nessa noite é pare de fugir. Vamos dizer um alto e bom som? Fala, pare de fugir. Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. Aleluia. Lucas 24, 13. Glória a Deus, vamos ter um solinho aqui. Eita, glória. Deus te abençoe, filho. Lucas 24, versículo de número 13. Podemos ler? Hoje nós estamos sem o data show, né? Por causa da chuva. Nós estamos aqui meio apertadinho, mas Deus faz presente aqui. Lucas 24, a partir do 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então, Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Versos 20. Os chefes do sacerdote e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. A nossa esperança era que ele fosse quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoraram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens da Escritura Sagrada que falavam desde ele iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. 28. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que iam para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando eles nos falavam na estrada e nos explicava a Escritura Sagrada? E eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado, foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinha reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando tudo isto, Jesus apareceu e, de repente, no meio dele, disse: que a paz esteja com vocês. Vamos orar. Pai, Espírito Santo, eu te peço, é real a tua presença já faz em nosso meio. Obrigado por estar aqui junto conosco, Papai querido. Obrigado por enviar o teu Espírito Santo.
Pai, eu te peço, continue conosco. Pai, a tua palavra ferida. Tu sabes, Senhor, que eu só consigo chegar até os ouvidos daqueles que estão me ouvindo nesta noite ou que vão me ouvir. Mas o teu Espírito Santo tem o poder de penetrar em nossos corações e fazer com que a palavra de vida, tudo aquilo que precisa ser dividido e restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado. Eu te peço, Senhor, neste lugar, nesta noite, uma unção de cura, uma unção de restauração de chamado, uma unção de restauração de propósito, uma restauração de nos reconhecer o que verdadeiramente o Senhor quer com cada um de nós. Pai, como eu te peço de costume, me acrescenta a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, que eu diminua, mas que tu cresça poderosamente nesta noite, em nome de Jesus. Faz mais uma vez, Pai. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Pare de fugir de Cristo. Eu ia pregoar nesta noite o lugar que transforma. Tinha colocado até um trechinho no meu status, mas eu estava repousando nesta manhã e o Espírito Santo soprou assim, ó. Eu estava sonhando, que a gente, quando pregador da palavra, a gente dorme pensando na palavra, acorda pensando na palavra, e eu estava sonhando e o Espírito Santo falou assim, ó, pare de fugir. Aí meu coração começou a queimar, meu Deus, o que isso quer dizer, o que isso quer dizer? Aí o Espírito Santo me levou numa palavra que havia ministrado numa quarta-feira. E soprou uma paz que a voz da Nelma soprou assim, ó, pastor, prega essa palavra. Pare de fugir. E o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. O Espírito Santo quer falar com você que está aqui, com você que vai me ouvir. Pare de fugir. Nós estamos diante de uma passagem que acabamos de ler, onde Jesus traz de volta para o propósito dois discípulos. Não sabemos se é um casal, se é um homem, se é uma mulher, se são dois homens, mas dois discípulos que estavam fugindo de Jerusalém, estavam fugindo do chamado por causa da circunstância, por causa das incertezas e por causa do medo. Eles estavam fugindo do propósito, estavam fugindo do Senhor, porque eles não tinham certeza que Jesus havia ressuscitado. Eles não tinham certeza que Jesus não estava mais morto. Era o terceiro dia e Jesus ainda não havia aparecido para os discípulos. Eu já quero abrir um parente aqui. Ei, Deus chamou você para ser discípulo. Porque o discípulo, o Senhor aparece para que ele venha pregoar, levar a palavra adiante. Você não é apenas povo que só corre atrás de Jesus por causa do milagre. Não, você é discípulo. Tem discípulo aqui nessa noite? Então Jesus, ele vai de encontro com esses dois que estavam fugindo. E aqui, ao Jesus, ao encontro desses dois, eu já aprendo algo muito forte. Sabe o que eu aprendo? Jesus traz de volta discípulos para cumprimento do chamado. Jesus traz de volta os discípulos para cumprimento do chamado. Ei, pare de fugir de Jesus. Ei, para de achar que você está fugindo do chamado. Para de achar que você está fugindo do propósito. Deus, nesta noite, Ele fala, usa a minha vida para te falar para você. Eu vou te trazer de volta. Eu vou levar você a cumprir o meu chamado. Mas para que nós possamos cumprir o chamado do Senhor, nós precisamos entender que a obra de Jesus, ela não terminou na cruz. Não. A obra do Senhor, ela não terminou na cruz do Calvário. Ela começou apenas na cruz. E ela continua através da igreja. Ela continua através de mim, através de você, através de nós. Você não entendeu? A obra de Deus continua através da sua vida. E como você tem dado esta continuidade com a obra de Deus? Como você tem dado essa continuidade com a obra
de Deus. Ela continua através de você. Precisamos entender que a igreja não é o ponto principal daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Precisamos entender, a igreja, ela é a ação do que Deus está fazendo, mas ela não é o ponto principal. Nós, como igreja, você entenda isso, nós, como igreja, nós não vamos dominar tudo. Nós, como igreja, nós não vamos conquistar tudo, não. A igreja existe para a movimentação do reino de Deus. A igreja existe, eu, você, nós existimos enquanto houver fôlego em nossas vidas para movimentar o reino naquilo que você foi chamado, para movimentar o reino cuidando de crianças, para movimentar o reino evangelizando, para movimentar o reino intercedendo, para movimentar o reino pregando, para movimentar o reino cantando, louvando, tocando, eu não sei de que forma. Ou até estando no culto, você está movimentando o reino, porque quando vocês vêm ao culto, vocês se tornam uma ferramenta para interceder pelos seus que ainda não são salvos. Deus quer nos movimentar. A igreja existe para a movimentação de Deus. Porque, na verdade, nós estamos preparando que o rei vem e domine sobre tudo. A igreja não vai dominar sobre tudo. A igreja não vai conquistar tudo. Mas aquele que vem, ele vem para governar. Ele vem para dominar tudo. E ele está à porta. Ele está à porta, procurando uma noiva prudente, procurando uma noiva que tem azeite na botija, procurando a noiva que tem um coração que queima por ele, procurando uma noiva que anseia pela sua volta. Eu estava vendo a minha sobrinha, o canal me mostrou. Ela vai casar se Jesus não voltar. Ela está toda empolgada, escolhendo um vestido de noiva. Está toda empolgada. E você, como estão suas vestes? Está branco? Você está empolgado com a espera do noivo? Vai haver um casamento. Jesus vai vir buscar a tua igreja. Nós estamos preparando para que o rei venha e domine sobre tudo. Jesus, ele não está vindo para salvar a igreja. Não. Jesus, ele está vindo para juntar os salvos e destruir aquele que está destruindo a terra. Se não entendermos a primeira vinda de Cristo, é bem provável que nós não vamos estar esperando a segunda vinda. É bem provável que estamos indo para a igreja por causa de nós mesmos. É bem provável que estamos indo para a igreja por causa das nossas necessidades e não por causa de Cristo. O que te trouxe aqui hoje? O que te trouxe aqui hoje? Para receber algo de Jesus ou para oferecer algo para Ele? O que você vai oferecer para Ele nesta noite? O que você tem para oferecer para Ele nesta noite? Jesus não está vindo para salvar a igreja, mas sim para governar a terra com os salvos. Por isso a Bíblia diz, nós teremos novo céu, nova terra. A obra de Cristo começou na cruz. A salvação não é o fim, ela é apenas o começo. Jesus te salvou para iniciar uma linda obra na sua vida. Jesus, ele não quer somente salvar você. Não, pare com isso. Jesus não quer somente salvar você. Porque se você achar que Jesus só quer apenas te salvar, você não vai mais trabalhar na obra do Senhor. Se você achar que Jesus só quer te salvar, você não vai querer salvar mais um. Se você achar que Jesus só quer te salvar, você não vai trabalhar para melhorar a nossa terra, para melhorar a sua roda de convívio.
Entenda uma coisa, todos nós, vamos um dia prestar conta com Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, vamos prestar conta com Deus. E principalmente com aquilo que você não quer fazer, porque Ele pediu para fazer. Todos nós, sem exceção, vamos prestar conta com Deus. A obra da cruz continua através da igreja. E se entendermos a mensagem da cruz, se entendermos a cruz, nós não ficaremos frustrados com a religiosidade, nós não ficaremos frustrados com a placa da igreja, nós não ficaremos frustrados com as denominações, nós não ficaremos frustrados com homens, nós não ficaremos frustrados com liderança, não, porque nós entendemos que tudo que fazemos ou vamos fazer é por Ele, para Ele, e não para homens, e não para placa de igreja. E muito menos para denominações. Não, nós fazemos é para Ele. Então, se você não quer ficar frustrado com tudo aquilo que você faz, achando que você não vai ter reconhecimento, e algumas vezes o homem não vai te dar reconhecimento, mas nós não procuramos reconhecimentos humanos, nós procuramos reconhecimento do céu, porque tudo que você faz para Ele aqui nessa terra está registrado. Eu, como humano, eu posso às vezes até me esquecer e me perdoa, mas Ele não. Ele registra tudo. Ele não esquece. Ele registra tudo. Então, aqueles discípulos, eles estavam em caminho de Emaús. E era para ficar em Jerusalém. Mas eles estavam caminhando para Emaús. Eles haviam ficado perdidos. Porque eles não entenderam a mensagem da cruz. Eles não creram que Jesus poderia ressuscitar. Ei, abrindo parênteses aqui. Deus trouxe você aqui nessa noite para quer ressuscitar algo que você talvez ache que acabou. Permita Ele ressuscitar. Permita no nome de Jesus. Ei, e aqueles discípulos então eles caminharam para Emaús. Deus não apenas te salvou em Cristo, não. Ele quer nos posicionar para um governo. Ei, Deus quer que você governe. Não governar as pessoas, não. Governar principalmente a você mesmo. Você mesmo precisa aprender a governar essa terra. Quando nós governamos a nós mesmos, o medo não domina. Quando nós governamos a nós mesmos, a ansiedade não domina. Quando nós governamos a nós mesmos, o desespero não nos domina. Quando nós governamos a nós mesmos, o desânimo não nos domina. Quando nós governamos a nós mesmos, as distrações não nos dominam. E quando nós governamos a nós mesmos, até a fartura. Quantos estão deixando de servir a Jesus? Porque está na fartura, tem tudo na sua casa, tem carro, tem casa, tem do bom e do melhor, mas não tem Jesus no centro da tua casa. Não adianta nada eu ter um carro do ano, ter uma casa do ano, se na minha família, no centro da minha casa, não tiver Jesus. Quantos estão deixando de seguir Jesus por causa que tem fartura? A fartura tem dominado, tem um bom salário, tem um bom emprego, tem a conta gorda, não está faltando nada, está vivendo uma fartura, mas falta o principal, Jesus. Quem governa a tua vida? Porque quem governa a tua vida tem anseio de regaçar a manga e dar continuidade na obra de Deus. Quem tem governo na tua vida não vê sacrifício, não vê obstáculo para fazer o que o Senhor chamou para fazer. Você precisa ter domínio e governo do seu eu. Tenha domínio. Quando não temos domínio, sabe o que acontece? Fugimos. Fugimos de Cristo e fugimos do propósito. Para de fugir. Para de fugir no nome de Jesus. Deus não está preocupado com seus resultados. Não.
Deus não está preocupado se você toca bem. Deus não está preocupado se você prega bem. Deus não está preocupado se você intercede 3 horas por dia, se você lê a Bíblia 4 horas por semana, por dia, ou se você lê a Bíblia todos os dias, ou se você faz o devocional. Deus não está preocupado com a sua performance. Para de ser bobo. Deus está preocupado com seus frutos. Porque a sua performance encanta o cristiano. A sua performance encanta o seu líder. A sua performance encanta a dominação. Encanta porque todo mundo vê. Agora os seus frutos não. Os seus frutos só Deus vê. Sabe o que é os frutos? Como você tem sido como mãe. Como você tem sido como pai. Como você tem sido como marido. Como você tem sido como esposa. Como você tem sido como filho. E como você tem sido como discípulo. Como tem sido seus frutos como empregado. Como tem sido seus frutos como patrão. Como tem sido seus frutos. Infelizmente, por causa da circunstância, às vezes, muitos de nós saímos da missão. Muitos de nós saímos como esses discípulos saíram. Havia uma missão para esses discípulos. Ficar em Jerusalém até que fosse revestido de poder. Mas por causa da circunstância, eles fugiram da missão. Ei, a circunstância que você está vivendo hoje vai passar. Vai passar. A circunstância que você está vivendo hoje não é para sempre. Circunstância passa. Mas Jesus, ele permanece para sempre. Para sempre. Aleluia. Não saia da missão por causa da circunstância. Circunstâncias mudarão. Mas pode ter certeza, Deus vem uma hora ou outra de uma maneira que nós nem esperamos. Talvez o de repente de Deus possa até demorar, mas o de repente de Deus chega na tua casa, chega na tua causa, chega na tua vida. Não fuja das promessas por causa da circunstância. Igreja, a Bíblia relata que Jesus, numa mesa, junto com seus discípulos. Para quem que Jesus fez a ceia? Para os discípulos. Entendeu? Deus não chamou você para ser povo. Deus chamou você para ser discípulo. Porque aquele que é discípulo consegue atrair de Jesus algo mais. Algo mais. Então Jesus, em uma mesa, ele ensina sobre a obra da cruz. Numa mesa onde pessoas iriam atrair, onde o seu discípulo ia atrair. E esses discípulos eles não entenderam. Então eles foram para Emaús. Ei, numa mesa Jesus ensina sobre a cruz. E esses discípulos eles não entenderam. Mas foi numa mesa novamente, ao partir do pão, que os olhos deles se abriram. Foi numa mesa que foi lançado de volta para o propósito. E aqui eu entendo a necessidade da ceia do Senhor. Aqui eu entendo a necessidade da santa ceia do Senhor. Pois é na mesa. É o momento de comunhão. É o momento de intimidade. Onde as nossas mazelas são expostas. Onde os nossos olhos se abram para entendermos no Espírito a obra da cruz. E é na mesa que o nosso cálice transporta. É na mesa. A mesa representa comunhão. A mesa representa intimidade. A mesa representa revelações de segredo. Ei, Deus quer revelar segredos para você. Mas é na mesa. É na mesa que o nosso cálice transporta. Sabe, igreja? Às vezes nós pensamos assim, quando Deus fala assim, ó, o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Nós ficamos cheios de si, né? O Senhor vai preparar uma mesa para os meus inimigos. Eles vão ver só. Quanta hipocrisia.
Sabe por que o Senhor prepara uma mesa na presença dos seus inimigos? Para você servi-lo. Porque se o meu inimigo não tiver o que comer, não tiver o que beber, dê de comer, dê de beber. E quando você serve os seus inimigos, que você acha que são seus inimigos, o seu cálice transporta. O seu cálice transporta. É na mesa. É na mesa. O seu cálice transporta. E aqui eu entendi uma coisa, igreja. Revelações são reveladas em nossas vidas quando temos apenas como inimigo chamado Satanás e não as pessoas. Quer ter revelações de Deus? Para de achar que as pessoas são seus inimigos. Mesmo que estejam falando mal, mesmo que estejam torcendo contra, não são seus inimigos. Interceda, ore por eles. Não justifica, não precisa justificar. Deus é seu juiz. Deus é seu juiz. No nome de Jesus, entenda aqui nessa noite. O seu inimigo não é a pessoa que está falando mal de você. O seu inimigo não é a pessoa que está torcendo contra você. O seu inimigo não é a pessoa que olha feio para você. O seu inimigo não. Quer transbordar o seu cálice? Ore por eles. Clame por eles. Ora. São pessoas que estão carentes de oração. Quer receber revelação de Deus? O seu inimigo chama Satanás. E não as pessoas. E às vezes o Senhor Jesus, ele dá um nó na nossa cabeça, né? Por isso que servir Jesus está muito além dos nossos conhecimentos humanos. Servir ao Senhor Jesus está muito além. Nós precisamos aprender com Jesus. Você quer ver como? Jesus, ele vai para a cruz escandalizar uma religião daquela época. Ele vai para a cruz, ele escandaliza a religião daquela época, ele escandaliza os religiosos, ele escandaliza os maiorais, ele escandaliza. Como explicar isso? Como explicar isso? Como explicar? Como explicar o Messias morrendo como pecador? Como explicar? Como explicar o Salvador pedindo oração para os seus amigos? Como explicar isso, igreja? O Salvador pedindo oração para os amigos. Como explicar o pão da vida? O pão da vida pedindo, perguntando se tem algo para comer. O pão da vida. Como explicar a água da vida ter sede? Como explicar o Pai da eternidade precisa morrer por mim, por você, por nós? Como explicar isso? Sabe, igreja, o que eu entendo aqui nessa noite? Para nós tomarmos as mesmas atitudes que aqueles dois discípulos de Emaús tomaram, querer fugir. Para de fugir, por favor. Pare. Deus tem algo grandioso contigo. Como eu ministrava na quarta, Deus quer se manifestar grandemente na sua vida. Mas como Deus vai manifestar grandemente na sua vida? Se você está na zona de conforto, acomodado. Sabe, igreja? Quanto mais você se afastar do Calvário, mas nós vamos nos afastar da possibilidade de um dia, se morrermos aqui nessa terra, ser ressuscitado com Cristo. Não afaste do Calvário. Para de fugir, igreja. Mesmo quando está tudo dando errado. Tem dias que é difícil, não é verdade? Vamos ser sinceros. Tem dias que está tudo errado. Tem dias que você ora, você jejua, você lê Bíblia, mas a resposta não vem, o milagre não acontece. Você ora, você jejua, você vê as circunstâncias dando certo para fulano, dando certo para ciclano, dando certo para beltrano, mas parece que para você nada dá certo. Aí você quer entrar em desespero por causa das circunstâncias. Às vezes você até abre a boca para falar bobagem. Fala, que adianta eu ir na igreja? Que adianta eu ler Bíblia? Que adianta eu jejuar? Que adianta eu cantar? Que adianta eu tocar? Parece que as coisas não estão fluindo e a pessoa não faz nada disso, as coisas dele vai. Ei,
Esse é o nosso maior erro. Comparar. Não compare. Viva o processo, crendo que a promessa vai chegar. E às vezes, por causa das circunstâncias, nós fugimos do Calvário. Ei, no nome de Jesus, mesmo quando tudo estiver dando errado, mesmo estiver tudo dando errado, corra para a cruz. Corra para a cruz. Mesmo que esteja dando tudo errado, corra para a cruz. Por isso, deu tudo errado, corra para a cruz. Deu errado de novo, corra para a cruz novamente. Corra para a cruz novamente. De novo, de novo, de novo, de novo. Não saia dos pés da cruz. Que nessa noite os nossos olhos possam se abrir para vivermos intensamente o chamado e parar de fugir de Deus. Para de fugir. Para de fugir de Deus. Irmãos, não é o seu lugar. Deus levantou eu, você, nós, para fazer discípulos. E minha pergunta, você responde para você mesmo. Você tem cuidado de alguém? Você tem cuidado, tem tentado levar alguém para Cristo? Aqueles 2 discípulos, por causa da circunstância, fugiram. Mas Jesus o trouxe de volta. Jesus quer nos trazer de volta nessa noite. Jesus quer trazer de volta-nos. De volta. A fazer o nosso melhor para Ele. Com toda a intensidade. Não estou julgando ninguém aqui e apontando o dedo por ninguém. Porque Ele falou comigo também. Dizendo, filho, você precisa fazer mais para mim. Porque muitas vezes, filho, você também está fugindo de mim. Que você pode se colocar de pé. Eu não tenho mais nada para expressar nessa noite. A mesa está posta, espiritualmente falando. E Jesus está aqui para nos servir. Ele serviu com o seu pão. Que nós possamos beber do seu cálice, espiritualmente falando. Eu gostaria que você agora curvasse a sua cabeça e apresenta para Ele a tua vida. Jesus estava junto com aqueles 2 discípulos, fugindo para Emaús, fugindo por causa das circunstâncias. Sabe porque às vezes aparecem circunstâncias desafiadoras em nossas vidas para provar o tamanho do Deus que você serve. Ele está aqui nessa noite. Você que está me assistindo, pare de fugir de Deus. Ele tem algo grandioso com a sua vida. Ei, Jerusalém é o seu lugar e não Emaús. A nova Jerusalém é o nosso lugar. Deus abençoe você.